Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre coceira. Pois é, esse sintoma, essa sensação tão comum para todo mundo, mas que pode viajar desde o super agradável, aquela coceirinha básica, até o extremamente incapacitante. Coceira é um sintoma dermatológico extremamente comum de diversos tipos de doenças, tanto doenças extremamente benignas quanto doenças com um potencial de morbidade um pouquinho maior. Quando a gente fala de coceira, é importante que a gente entenda um pouco como é a formação desse estímulo sensorial. Nós temos na nossa pele algumas estruturas, algumas células especializadas, chamadas de células sensoriais, que são neurônios, são células nervosas adaptadas para receber algum estímulo externo. Então nós temos diversos tipos de células sensoriais. Nós temos as células táteis, nós temos as células que respondem a estímulos vibratórios, a estímulos dolorosos, a estímulos térmicos, ou seja, de variações de temperaturas, e dependendo do tipo de estímulo que é deflagrado nessas células, elas liberam uma informação através dos nossos nervos que vai até o nosso cérebro e é reconhecido como os determinados estímulos sensoriais, como temperatura, dor, tato, vibração. A coceira é a mesma coisa. Dependendo do tipo de estímulo que é deflagrado na nossa pele, que pode ser um tato bem leve, que pode ser a produção de alguma substância química por algumas células do nosso organismo, isso pode gerar o estímulo de coceira. A coceira, ela pode ser gerada ou localmente na nossa pele ou por todo o corpo. Onde a gente tem pele, a gente pode ter coceira. Existem doenças que são mais localizadas. Quando nós temos um tipo de coceira mais localizada, ou seja, numa determinada área específica do corpo, esse diagnóstico normalmente é um pouco mais tranquilo, porque a coceira ela vai ser secundária a uma doença específica. Então nós temos, por exemplo, psoríase, que é uma doença cutânea que gera bastante coceira. Nós temos dermatites de contato, nós temos outras doenças dermatológicas, inclusive infectocontagiosas, como micoses cutâneas, como por exemplo a escabiose, que é a chamada sarna humana, que é um pouquinho diferente da sarna animal. Depois, numa outra oportunidade, nós discutiremos essas diferenças, que gera muita curiosidade. E isso tudo é um pouco diferente do prurido, ou seja, da coceira generalizada. Quando eu falo de prurido é um termo técnico para coceira. A coceira generalizada ela também pode ser provocada por algumas doenças específicas. Nós temos, por exemplo, quadros de psoríase que são generalizados, nós temos quadros de dermatites que podem se iniciar no local da pele, mas que também podem generalizar. O que eu quero dizer é que quando você tem uma lesão específica, você trata a coceira através do tratamento dessa doença específica. Então, para você, por exemplo, tratar uma coceira decorrente de uma dermatite de contato, o tratamento dessa coceira é o tratamento da dermatite de contato. No entanto, nós temos algumas situações em que o paciente apresenta coceira pelo corpo todo, sem apresentar uma lesão cutânea específica, ou seja, sem apresentar vermelhidão, sem apresentar qualquer tipo de alteração na superfície da pele que seja sugestivo de uma doença específica. Nesse tipo de situação, normalmente os diagnósticos eles são um pouco mais complexos. Existem inúmeras situações que geram coceira pelo corpo todo, como por exemplo, urticária. Urticária é uma doença que gera prurido normalmente pelo corpo todo, mas em muitas situações, na maioria delas, nós temos placas avermelhadas, levemente inchadas na nossa pele. Porém, algumas outras situações, como o ressecamento cutâneo no idoso, pode gerar muita coceira. Existem doenças sistêmicas, doenças do nosso organismo, que geram muita coceira, como por exemplo a doença renal, aqueles pacientes que têm uma função do rim diminuída, isso gera muita coceira. Quando você está diante de um quadro de coceira, é importante que você procure o médico dermatologista, porque uma série de exames tem que ser
investigados têm que ser solicitados para que esse quadro seja melhor conduzido. Fico à sua disposição e até a próxima.